Graça e paz, irmãos. Vamos, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, abrir a palavra dele no livro de Atos, capítulo 18, versos 24 ao 28, eu vou pedir ao Emerson fazer essa leitura. E chegou a Éfeso um certo judeu chamado Apolo, natural de Alexandria, homem eloquente e poderoso nas Escrituras. Este era instruído no caminho do Senhor e fervoroso de espírito. Falava e ensinava diligentemente as coisas do Senhor, conhecendo somente o batismo de João. Ele começou a falar ousadamente na sinagoga, e quando o ouviram Priscila e Áquila, o levaram consigo e lhe declararam mais precisamente o caminho de Deus. Querendo ele passar a Acaia, o animaram os irmãos e escreveram aos discípulos que o recebessem, o qual, tendo chegado, aproveitou muito aos que pela graça criam, porque com grande veemência convencia publicamente os judeus, mostrando pelas Escrituras que Jesus era o Cristo. Que o maravilhoso Pai nosso revele a sua palavra pelo Espírito Santo nesta manhã, em nome do Filho amado Jesus Cristo. Irmãos e irmãs, neste capítulo narram-se os últimos acontecimentos da segunda viagem missionária do apóstolo Paulo. O apóstolo, ao retirar-se de Atenas, viajou 65 quilômetros até Corinto, capital da Acaia, no sul da Grécia. Em Corinto, ele conheceu um casal, Áquila e Priscila. Com esse casal, Paulo cultivou uma amizade muito bonita até o fim da vida dele. Eles haviam sido obrigados a deixar a casa deles em Roma devido a um decreto antissemita do imperador romano. Eles eram fabricantes de tendas, a mesma ocupação do apóstolo Paulo, porque Paulo pregava o evangelho, mas também era um trabalhador. Paulo era um construtor de tendas. Juntou-se a eles e ficou com eles. E essa convivência com Paulo foi uma coisa muito boa para o casal. O versículo 11 E ficou ali 1 ano e 6 meses, ensinando entre eles a palavra de Deus. Durante 18 meses, Paulo permaneceu ali, pregando, mas também
convivendo com o casal Áquila e Priscila. Depois, Paulo retornou de Corinto, acompanhado de Priscila e Áquila. O casal foi com Paulo. Quando o navio aportou em Éfeso, o casal Priscila e Áquila desceram com a intenção de permanecer na cidade de Éfeso. O apóstolo Paulo continuou a sua viagem. A intenção de Paulo era chegar até a Antioquia. Atos capítulo 18, o verso 21. Antes se despediu deles, dizendo: é-me de todo preciso celebrar a solenidade que vem em Jerusalém, mas querendo Deus, outra vez voltarei a vós. E partiu de Éfeso. Tudo isso, irmãos e irmãs, estava perfeitamente dentro da vontade soberana de Deus. Mas querendo Deus, aqui está mostrando a vontade de Deus na vida do apóstolo e em tudo o que acontecia. Paulo continua a viagem, chegou ao destino, Antioquia. Ali ele permaneceu uma temporada e depois de Antioquia ele parte para outras regiões, outros lugares. É a sua terceira viagem, então, para pregar o Evangelho da graça de Deus, o Evangelho de Cristo, o Evangelho da nossa morte, da nossa ressurreição, juntamente com Cristo. Eu quero deixar com os irmãos, nesta manhã, alguns pontos importantes neste texto de Atos 18. A primeira coisa que eu quero destacar é o convívio de Áquila e Priscila com o apóstolo Paulo durante um tempo. Isso levou o casal a uma experiência com o Evangelho, a uma consciência do que é o Evangelho. Irmãos, Deus, na sua vontade soberana, cruzou o caminho de Paulo com o caminho de Áquila e Priscila. Deus cruzou os caminhos para que eles conhecessem o cruzamento da cruz. Paulo, pelo Evangelho, mostrou a eles que Jesus não morreu sozinho nos engastes daquela cruz, que eles também morreram com Cristo naquela cruz. O mesmo estado, irmãos, que Jesus assumiu naquela cruz, Ele nos colocou também. Morto Ele, mortos nós nele. E quando Ele se achava morto no fundo da sepultura, o Espírito Santo foi lá, enviado do Pai, justificá-lo. 1 Timóteo, capítulo 3, verso 16. E sem dúvida alguma, grande é o mistério da piedade. Deus se manifestou em carne, foi justificado no Espírito, visto dos anjos,
pregado aos gentios, crido no mundo, recebido acima na glória. 1 Pedro 3, verso 18. Porque também Cristo padeceu uma vez pelos pecados, o justo pelos injustos, para levar-nos a Deus, mortificado na verdade na carne, mas vivificado pelo Espírito. O primeiro texto tem uma expressão que diz assim: foi justificado no Espírito. Está dizendo que Jesus Cristo foi justificado no Espírito. E no segundo texto, o apóstolo Pedro diz que Jesus foi vivificado pelo Espírito. Jesus foi justificado ou vivificado. Por quê? Porque lá embaixo, na sepultura onde ele estava, ele era o mais imundo de todos. Com todo o pecado ele estava. Todo o pecado do mundo estava depositado nele. Toda a iniquidade da humanidade estava somada nele. Então, ele precisava também ser justificado e vivificado. E foi exatamente isso, irmãos e irmãs, que o Espírito Santo foi fazer naquela manhã, na sepultura de Jesus. Quando o Espírito Santo chegou ao Cristo morto no fundo da sepultura, ele o retirou daquele estado imundo e o colocou puríssimo, como de fato ele é puro. Mas tem uma coisa maravilhosa que você precisa saber. O que aconteceu com ele, com Jesus, aconteceu com você. Você não precisa ter medo de crer essa tremenda verdade. Na atração, nós ganhamos a nossa união com Cristo, a nossa identificação com Cristo. Na morte, nós ganhamos a nossa libertação total do pecado. E na ressurreição, irmãos e irmãs, nós ganhamos a vida de Cristo. A vida que o Pai transmitiu ao seu Filho pelo Espírito Santo, também transmitiu a todos aqueles que com Ele morreram na cruz. Você sabe onde encontrar a vida de Cristo? Vou lhe dizer. No fundo da sepultura, lá no fundo da sepultura de Cristo, é lá que nós encontramos a vida dele. Basta aceitar a nossa atração, a atração de Cristo. Ele nos atraiu para Ele, aceitar a nossa morte com Cristo, e aí você e qualquer pessoa encontra a vida de Cristo. É por aí, irmãos, que se chega lá. Se você quer chegar a um determinado lugar, a um determinado destino, mas por caminhos errados, por caminhos falsos, você não chegará lá. Os romanos antigos tinham um ditado popular: todos os caminhos levam a Roma, mas só existe um caminho que leva à ressurreição e à vida e à salvação de Cristo e em Cristo. O caminho certo é esse. Ele me atraiu, Ele me fez morrer ali no seu corpo na cruz, para me dar o grande privilégio de receber dentro
de mim a vida dele, ele mesmo. Irmãos e irmãs, chamamos isto de evangelho. O resto é religião inócua, é religião que não vale nada. O programinha das igrejas, o programinha religioso das igrejas é bem conhecido e consiste no seguinte: reeducar o homem velho, reeducar o pecador. Não pode adulterar, não pode mentir, não pode passar os outros para trás, não pode xingar, não pode fofocar, não pode roubar, e aí segue. Por um outro lado, tem que ser honesto, tem que se comportar direitinho, tem que orar, tem que amar, tem que perdoar. Mas, irmãos e irmãs, isso não funciona por duas razões. Primeiro, porque não morreu em Cristo lá na cruz. Segundo, porque Cristo não é a nossa vida, porque Cristo não está vivendo em nós. Cristo em nós, é Cristo dentro de nós, é Ele vivendo em nós em harmonia com a vontade do Pai. É Cristo dentro de nós, irmãos e irmãs. É Ele que é a santidade, a paciência, o amor, o perdão, a misericórdia, a alegria, a pureza, a mansidão, a humildade. Tudo isto são expressões de Cristo em nós. Na religião, você tem que andar nos passos de Jesus. No Evangelho, Jesus mesmo vive os passos dele em você, em nós. Na religião, você tem que imitar Jesus, segui-lo e copiá-lo. Mas eu quero dizer uma coisa: tente copiá-lo, e quão pobre será a sua cópia. O Evangelho consiste nisso. Não mais eu, mas Cristo vive em mim. O casal Áquila e Priscila aprendeu isso com Paulo. Foi isso que Paulo passou para eles, naquela convivência de mais de ano. Eu agradeço a Deus também, irmãos, por Deus ter colocado em meu caminho, por Deus ter colocado alguém que cruzou o meu caminho. Deus colocou um irmão muito amado, e foi dele que eu vi e ouvi o Evangelho, e a consciência do que é o Evangelho e também do que não é o Evangelho. Era um homem singelo, que cria no Evangelho e pregava apenas o Evangelho puro e singelo. Era um homem que amava a palavra de Deus e odiava o pecado. Era singelo e profundo, amava a santidade e pregava a palavra com amor e ardor. Por isso, irmãos, ele era odiado por Satanás, por demônios e pelos homens. Aprendi muito com ele, em todos os sentidos. Não era uma figura popular, porque ele era um profeta de Deus, e um profeta de Deus é um incômodo para o mundo. 1 Reis, capítulo 18, verso 17. E sucedeu que, vendo Acabe a Elias, disse-lhe: És tu o perturbador de Israel? És tu o perturbador de Israel. Um profeta de Deus, um pregador do Evangelho, vai ser sempre um perturbador do mundo e das pessoas.
1 Coríntios capítulo 16, verso 9. Porque uma porta grande e eficaz se me abriu, e há muitos adversários. Muitos inimigos, muitos adversários se levantam contra os pregadores do Evangelho. Os ataques são velados e também os revelados. Esses ataques vêm de todos os lugares. Era um homem fora dos padrões do mundo, mas adequado dentro da vontade de Deus. A convivência com ele foi muito boa. Foi dele que eu aprendi esse evangelho maravilhoso que liberta, irmãos. Esse evangelho que eu morri com Cristo e Cristo vive em mim, vive tudo o que Ele é, né? Eu ganhei essa convicção. Deus usou aquele irmão. Irmãos e irmãs, você não despreze a convivência com irmãos, com irmãs que são usados por Deus, que conhecem o Evangelho. É muito gostoso, a gente aprende muito. O outro ponto que eu quero destacar nesta manhã é a figura do Apolo, porque o casal Áquila e Priscila ficou em Éfeso, já dentro da vontade de Deus. E na cidade de Éfeso chegou lá um pregador chamado Apolo. E na leitura inicial mostrou a chegada de Apolo. Ele chegou todo animado, pregando. Tudo indica, irmãos e irmãs, que Apolo havia abraçado o cristianismo, como muita gente faz, contudo, sem chegar a uma experiência de fato com o Cristo crucificado e ressurreto. Pelo menos inicialmente. Ele chegou a Éfeso muito animado. E o perfil de Apolo era muito interessante. Vou passar para os irmãos. Ele era judeu, natural de Alexandria. Alexandria era uma cidade importante intelectualmente na época. Era uma das cidades universitárias da época. Então ele veio de um centro intelectual, era um cara intelectual, eloquente ele era. Os seus argumentos eram excelentes, era convincente, era expressivo e também persuasivo, poderoso nas Escrituras. O cara não era mole não. Diz o texto que era poderoso nas Escrituras, instruído no caminho do Senhor. Preste atenção, ele era instruído no caminho do Senhor, mas não instruído no Senhor. É diferente. Fervoroso no Espírito. Ele era fervoroso no Espírito. Falava e ensinava diligentemente as coisas do Senhor, as coisas do Senhor. Apolo conhecia as coisas de Jesus, conhecia muito a respeito, ele tinha informação acerca de Jesus, conhecia as coisas que falavam de Jesus, era persuasivo e ao mesmo tempo nocivo, irmãos e irmãs,
porque a sua mensagem era defasada em relação ao Evangelho. Sua mensagem produzia uma divergência com o Evangelho, uma diferença muito grande. Ele era de boa aparência, porque o mundo gosta de boa aparência. O nome dele era Apolo. Na mitologia, Apolo era o mais belo dos deuses. Ele tinha boa aparência. Irmãos e irmãs, em que consistia a experiência de Apolo? Atos 18, verso 25. Este era instruído no caminho do Senhor e fervoroso de espírito, falava e ensinava diligentemente as coisas do Senhor, conhecendo somente o batismo de João. Conhecendo somente o batismo de João. Era o que o cara conhecia em termos de experiência com Deus. Ele conhecia o batismo de João. Toda a experiência dele, irmãos e irmãs, estava restrita apenas ao batismo gelado de água fria. Mas o batismo na morte com Cristo, ele não conhecia. Não existe regeneração batismal. Existe sim salvação por meio da regeneração em Cristo. Há muitos crentes que acreditam que foram regenerados quando desceram as águas, mas estão redondamente enganados. Colossenses, capítulo 2, verso 11. Nós vamos ler aí e depois eu vou ler também outras versões aqui. No qual também estáis circuncidados com uma circuncisão não feita por mão no despojo do corpo dos pecados da carne, pela circuncisão de Cristo. Você pode ler o verso 12 porque já entra no batismo. Sepultados com ele no batismo, nele também ressuscitastes, pela fé no poder de Deus, que o ressuscitou dentre os mortos. Eu vou ler aqui esse verso 11 que o irmão leu aí. Em outra versão: nele fostes circuncidados com uma circuncisão não feita por mãos de homens, mas com a circuncisão de Cristo, que consiste na deposição da velha natureza, da natureza carnal. Outra versão: por estarem unidos com Ele, vocês foram circuncidados, não com a circuncisão que é feita pelos homens, mas com a circuncisão do próprio Cristo, que é a nossa libertação do poder da natureza pecadora. Está nítido, irmãos. Outra versão aqui, eu vou ler o verso 11 e o 12 também agora. Quando vocês foram a Cristo, Ele libertou vocês dos seus maus desejos, não por meio de uma operação física de circuncisão, mas de uma operação espiritual, o batismo das suas almas, o batismo das suas pessoas. No batismo, vocês veem como sua velha natureza pecaminosa morreu com Ele e foi enterrada com Ele,
e então vocês ressurgiram da morte com Ele para uma nova vida, porque confiaram na palavra do poderoso Deus que levantou dentre os mortos. Irmãos e irmãs, a circuncisão de Cristo não é aquela que fizeram nele quando ele tinha 8 dias de nascido. Quando ele tinha 8 dias de nascido, ele foi levado para ser circuncidado. Circuncisão física não é essa, por 2 razões. A primeira, porque o texto falou que a circuncisão de Cristo não foi feita por mãos humanas. Não foi feita por mãos humanas. A circuncisão de Cristo, quando ele tinha 8 dias, foi feita por mãos humanas. Portanto, não é essa. Não foi quando Cristo foi circuncidado, quando tinha 8 dias de nascido. Porque se fosse, então não precisaria Cristo morrer na cruz do Calvário, porque a libertação já teria acontecido aí. Então não é, irmãos. Não é. Aqui diz, não feita por mãos humanas. Literalmente, não feita por mãos humanas. Paulo se refere a uma circuncisão que pertence a Cristo e que somente Cristo executou. Que circuncisão é essa, irmãos e irmãs? É a crucificação de Cristo, é a sua morte na cruz. A essência dessa circuncisão espiritual consiste, como mostrou o texto, na remoção da velha natureza pecaminosa, a remoção de nós da velha natureza pecaminosa, do corpo da carne. Que mensagem tremenda é essa, irmãos? Mensagem de libertação e de vitória total. Nele fostes circuncidados, isto é, nele fostes crucificados. Nós fomos circuncidados pela circuncisão de Cristo, isto é, nós somos crucificados na crucificação de Cristo. Nós somos crucificados com Cristo, mediante a nossa união com Ele no batismo, porque é aqui que entra o batismo. Como que Deus removeu a nossa velha natureza? Então Paulo diz que foi no batismo espiritual que aconteceu na cruz, no corpo de Cristo. Foi lá, quando Cristo morreu, Ele nos batizou nele e na sua morte. O que é batismo, irmãos e irmãs? Batismo é colocar alguma coisa dentro de outra. Você pega um pedaço de pano e afunda esse pedaço de pano dentro de um recipiente cheio de tinta. O pano vai ficar encharcado de tinta e da cor da tinta. Então você batizou o pano na tinta. É isso. Essa identificação é o batismo. Batismo significa mergulhar, identificar, inserir. E no batismo em Cristo, nós fomos identificados no corpo de Cristo. Nós fomos inseridos no corpo de Cristo, irmãos. Nós fomos colocados no corpo de Cristo. Batismo aqui nesse texto é a atração. Quando Jesus Cristo nos atraiu e nos fez entrar dentro dele, nos mergulhou dentro dele ali na cruz do Calvário, nos identificou nele, no seu corpo, no seu sacrifício, para morrermos. E nessa morte, Cristo removeu a nossa velha natureza pecaminosa. Mas o batismo não se resume só na nossa morte na cruz, o batismo espiritual, porque também tem o batismo nas águas, mas esse não salva ninguém. Ele é apenas um símbolo desse que eu estou dizendo. Conhecer só esse batismo gelado não resolve. Romanos
capítulo 6, verso 13 e 4. Ou não sabeis que todos quantos fomos batizados em Jesus Cristo, fomos batizados na sua morte, de sorte que fomos sepultados com ele pelo batismo na morte, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos, pela glória do Pai, assim andemos nós também em novidade de vida. Vamos entender o texto, irmãos e irmãs. O apóstolo Paulo está dizendo aí, de maneira nítida, que nós fomos batizados em Cristo, no corpo de Cristo e depois na morte de Cristo. O texto diz que Cristo nos colocou no corpo dele, nos identificou no corpo dele, nos batizou no corpo dele, e no corpo dele Cristo nos colocou dentro da morte. Nós fomos batizados para dentro da morte, a morte que Cristo morreu na cruz. Portanto, morremos com Cristo. O texto mostrou, na versão atualizada, que fomos unidos com Cristo. Estávamos unidos com Cristo. Quando Cristo ressuscitou, nós também ressuscitamos em novidade de vida. Essa vida nova é a vida de Cristo em nós. A morte de Cristo e a nossa morte com Cristo, a ressurreição de Cristo e a nossa ressurreição em Cristo é o batismo que o texto falou. Esse batismo, irmãos e irmãs, Apolo não conhecia. Portanto, também não conhecia o Evangelho. É preciso checar a mensagem, irmãos. Atos 18, verso 26. E começou a falar ousadamente na sinagoga, e quando o ouviram Priscila e Áquila, o levaram consigo e lhe declararam mais precisamente o caminho de Deus. Na reunião, eu não sei quantas pessoas estavam focadas no Evangelho e discernindo-o. Eu não sei, mas pelo menos 2 pessoas, o casal Áquila e Priscila, compreendeu, demonstrando isso com suas atitudes. É possível, irmãos e irmãs, que outros ali na reunião ficaram admirados, ouvindo e vendo Apolo, achando o máximo, e ao término da reunião estivessem eufóricos, dizendo: que maravilha, que mensagem, que culto, que bênção, que culto abençoado. As coisas de Deus não precisam ser abençoadas, nem nós que somos do Senhor precisamos, porque já estamos abençoados com toda sorte de bênçãos espirituais em Cristo. Não precisa, irmãos, pedir para Deus abençoar o culto, porque o culto de Deus é dele. Se é dele, né? É dele, é por ele e é para ele, portanto já está abençoado. Só os 2 notaram o erro gravíssimo de Apolo? Não sei, mas pelo menos 2 perceberam. O casal Priscila e Áquila. Irmãos e irmãs, está faltando gente assim nas igrejas.
gente que detecta na hora o erro na pregação. Esse casal conhecia o Evangelho de Cristo e não deixou por menos. Foram educados, mas questionaram Apolo e corrigiram o irmão Apolo. Opa! Isso aqui não é Evangelho, Apolo. Eu quero dizer para os irmãos: eu não tenho nenhum interesse em nada que não seja o Evangelho. Evangelho significa a morte de Cristo e a nossa morte com Cristo. O Evangelho significa a ressurreição de Cristo e a minha ressurreição com Cristo. O Evangelho significa que nessa ressurreição com Cristo, Ele se tornou a minha vida. Significa que Cristo vive em nós. Irmãos e irmãs, se não for o Evangelho, não me chame para ir ver, por favor. Esse suposto Evangelho que está por aí, eu não quero nada com ele. Se não for o Evangelho que chega e muda tudo e faz a pessoa renascer em Cristo, não me interessa. Porque a coisa é muito séria. O que está em jogo é a salvação eterna das pessoas. Irmãos e irmãs, o que eu vou dizer aqui é algo sério. Quando alguém está equivocado e ensinando o seu equívoco, isso é mais grave do que bomba atômica, câncer, acidente e vírus. Muito mais. A mensagem do Evangelho, irmãos e irmãs, tem que ser precisa. Veja o verso 26 de Atos 18. Ele começou a falar ousadamente na sinagoga, e quando o ouviram, Priscila e Áquila o levaram consigo e lhe declararam mais precisamente o caminho de Deus. O casal, no início, eu enfatizei a importância da convivência. Eles conheceram Paulo, conviveram com Paulo 18 meses. Foi um seminário riquíssimo. Aprenderam muito. O casalzinho sabia o que é Evangelho. Não compra gato por lebre. Apolo foi pregar e eles estavam ouvindo. Quando terminou, educadamente chamou Apolo no canto e disse: meu camarada, o que você está pregando não é Evangelho de Deus, você está sendo nocivo. E aí, o Evangelho tem que ser preciso, meu irmão, preciso. E aí eles colocaram o Evangelho para Apolo. A precisão da mensagem é indispensável. Quando se trata do anúncio do Evangelho, temos que ter precisão cirúrgica, irmãos e irmãs. O médico cirurgião tem que ser meticuloso. Ele tem que ser meticuloso, irmãos. Ele tem que ser cuidadoso para evitar riscos. Erros cirúrgicos podem ser invariavelmente letais, catastróficos ou irreversíveis. Muito mais grave ainda é uma pregação imprecisa, inexata. Irmãos e irmãs, tratar uma doença grave com remédio errado ou inexato, dose inexata, imprecisa,
é agravar a situação da pessoa ainda mais. Medicamentos manipulados, subtraídos nas doses prescritas pelo médico, pode ter consequências fatais. Bactéria perigosa, combatida com dose não precisa de remédio, além de não exterminar a bactéria, ela pode ficar mais forte ainda. Irmãos e irmãs, o anúncio de um evangelho impreciso é um desastre espiritual sem proporções. É inferno mesmo. E a tática do diabo é substituir, subtrair. Irmãos, a tática do diabo é subtrair o evangelho ou adicionar coisas desnecessárias. O diabo tem uma tática terrível, irmãos. A tática dele é subtrair o evangelho. Ou então ele vai adicionar coisas desnecessárias ao assunto, à mensagem, para afastar as pessoas da suficiência singular do evangelho. Anunciar um evangelho impreciso é uma judiação que se faz com as pessoas, é uma maldade de proporções eternas, é uma traquinagem do inferno, é uma travessura do tinhoso, é uma diabrura, literalmente. Uma maldade tão grande dessa só pode ter alguém por trás, o próprio Satanás, o próprio diabo. Irmãos e irmãs, esse é o grande mal que o sistema religioso está fazendo com as pessoas. Nada pode ser mais trágico do que a inexatidão da mensagem do evangelho. Quando uma mensagem não é exata, irmãos? Quando essa mensagem não mostra a morte do pecador lá na cruz com Cristo. Quando essa mensagem mostra só a morte de Cristo, mas não mostra o pecador crucificado com Cristo para ser liberto verdadeiramente de sua natureza e do pecado, essa mensagem é imprecisa. O mensageiro da cruz é aquele que ele próprio está na cruz crucificado com Cristo, está no corpo de Cristo crucificado na cruz, e anuncia isso ao mundo com ênfase, com prioridade e com urgência. Infelizmente, irmãos e irmãs, eu vejo a igreja pós-moderna como Paulo descreve em Efésios capítulo 4, verso 14. Para que não sejamos mais meninos inconstantes, levados em roda por todo o vento de doutrina, pelo engano dos homens que com astúcia enganam fraudulosamente. Paulo falou em meninos inconstantes diante de um evangelho falso, fraudulento, né? Um evangelho faltando. Irmãos e irmãs, menino e menina são desfocados, distraídos, divididos, se perdem ao redor com qualquer coisa. É assim que eu vejo o atual movimento da igreja brasileira. Alguém disse o seguinte: é preferível ser compreendido por poucas pessoas que recebem o evangelho do que ser admirado por uma multidão de tolos. Eu penso assim também.
Irmãos e irmãs, tudo indica que a correção bendita feita a Apolo por Priscila e Áquila surtiu efeito positivo. Vamos ver os versos 27 e 28 de Atos 18. Querendo ele passar a Acaia, o animaram os irmãos e escreveram aos discípulos que o recebessem, o qual, tendo chegado, aproveitou muito aos que pela graça criam, porque com grande veemência convencia publicamente os judeus, mostrando pelas Escrituras que Jesus era o Cristo. Perceberam? A partir desse momento, Apolo mudou a mensagem. Diz o texto que, mostrando pelas Escrituras que Jesus era o Cristo. Agora não é mais sobre Cristo, agora ele está mostrando pelas Escrituras que Jesus era o Cristo. O Cristo é aquele que nos regenera. O Cristo é aquele que nos atraiu. O Cristo é aquele que nos crucificou com Ele. Estou crucificado com Cristo. O Cristo é aquele que vive em nós. Estou crucificado com Cristo, vivo não mais eu, mas Cristo vive em nós. Mudou a mensagem ou não mudou? É por isso, irmãos, que ele precisou ser animado. O texto diz o seguinte: querendo ele passar a Acaia, o animaram os irmãos e escreveram aos discípulos que o recebessem. Apolo, irmãos e irmãs, não precisava mais ser elogiado, ele não precisava mais de ser admirado, reconhecido. Apolo agora precisava ser animado. Animado. Por quê? Porque pregar este evangelho da nossa morte e ressurreição com Cristo significa levar pancada e bordoada de todos os lados. Então, ter irmãos que nos animam é muito bom, é muito gostoso. Amém, irmãos?